Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho das notificações. Quando você ativa o sininho, clica lá no sininho, aparece três opções. Ativa a opção todas, porque aí o YouTube notifica sempre no teu celular quando nós tivermos uma transmissão nova por aqui e você não perde nada. Te convido também a deixar um like nesse vídeo. O like é muito importante para que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. Então já chega esmagando o like e vamos juntos hoje para uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Esses três capítulos, Mateus 5, 6 e 7, tratam do Sermão do Monte, o principal sermão de Jesus aqui na Terra. Também é provavelmente o mais longo, pelo menos dentre os que estão registrados, é o sermão mais longo. E o Sermão do Monte, ele tem uma beleza de trazer toda a ética do reino de Deus. Traz toda a visão, os valores, as culturas, as condutas que são celebradas dentro do reino de Deus. Por isso, esse sermão tem tanta importância para nós aprendermos a como viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3, tem uma expressão que nem sempre ela é bem compreendida. E a má compreensão traz uma tendência à confusão. Já uma boa compreensão, além de trazer clareza, nos leva a desfrutar melhor do entendimento e a colocar em prática em nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 3, olha o que está escrito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós fôssemos ler os versículos seguintes, você veria que Jesus está falando que bem-aventurados são uma categoria de pessoas. Por exemplo, versículo 4, bem-aventurados que choram. Versículo 5, bem-aventurados os mansos. Versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, e assim por diante. Mas essa expressão pobres de espírito, ela muitas vezes não é entendida da maneira correta. Então vamos lá. Primeiro, o que é que significa bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, ela pode ser traduzida como feliz ou abençoado, como se Jesus estivesse dizendo: abençoada é a pessoa que é assim, assim, assim. Feliz é a pessoa que é assim, assim, assim. E a felicidade, a bênção, é algo que todo ser humano quer. Não tem um ser humano que não queira ser feliz. Não tem um ser humano que não queira ser abençoado, que não queira coisas boas da vida. Isso é algo intrínseco ao ser humano. Então Jesus, ele está dizendo que bem-aventurado, abençoado, feliz é um tipo de pessoa, os pobres de espírito. E aí você se pergunta, Tiago, o que é de fato ser pobre de espírito? E aí eu sempre digo que uma das boas formas de descobrir o que é uma coisa é primeiro entender o que ela não é, tá? Então vou colocar aqui 3 exemplos do que não é ser pobre de espírito. Preste bem atenção, é do que não é, tá? Para você não confundir. A pobreza de espírito, em primeiro lugar, ela não significa pobreza financeira. Muitas pessoas confundem essa expressão pobreza de espírito como se Deus estivesse celebrando a pobreza. No meio da história cristã, por exemplo, surgiram alguns nomes, o principal deles, Francisco de Assis, que criou uma teologia que ficou conhecida como teologia franciscana, onde a pobreza era um meio de conhecer a Deus e um meio de ir para o céu. Talvez você nunca tenha lido o São Francisco de Assis, nunca tenha estudado a teologia dele, mas o Brasil é profundamente arraigado nessa crença. No Brasil, é quase que um erro ter dinheiro, não é verdade? Quando aparece alguém que cresce na vida, se você já cresceu na vida e você tem uma certa condição financeira melhor que os seus familiares, você deve sentir na pele isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes a pessoa que cresce na vida, que ganha dinheiro, que não precisa necessariamente ficar rico, mas que desenvolve uma condição acima da média,
Ao invés dela ser celebrada, ela é invejada. Você pergunta, Tiago, mas isso não é uma coisa humana? Sim, uma coisa humana. Mas é um fator que é muito forte aqui no Brasil. Eu vou trazer um contraste. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando alguém vence em alguma área da vida e se torna um destaque em alguma área da vida, qualquer área, esportiva, sentimental, empresarial, qualquer área, essa pessoa se torna uma referência e as pessoas que querem crescer naquela área pagam para que essa pessoa explique como ela chegou lá. Faça um workshop, escreve uma biografia, abre um curso, dá uma palestra aqui, porque eu quero aprender como você chegou lá. Então, eu posso admirar uma pessoa, admirar onde ela chegou, inclusive aprender com ela para chegar lá. Mas aí existe um outro sentimento, é o sentimento de inveja. Atenção, a inveja não é querer o que o outro tem. Inveja é ficar triste porque o outro tem aquilo que você queria ter. Entende? Sabe por que eu falo essa diferença? Porque o invejoso, ele não quer ter o que você tem. O invejoso, ele quer que você deixe de ter. Entendeu? Então, trazendo mais uma vez o exemplo, quando eu vejo alguém que cresceu na vida, eu falo assim, eu quero pagar para ter uma consultoria sua, é claro que eu estou querendo chegar onde aquela pessoa chegou. Mas eu não quero que essa pessoa perca. Pelo contrário, quanto mais ela ganhar, mais eu tenho a aprender com ela. A inveja não. Na inveja, eu celebro a queda da pessoa. Eu não estou preocupado em crescer, eu estou preocupado em derrubar o outro. É por isso que a inveja ela é um sentimento tão maligno, tão satânico. E infelizmente eu percebo que na cultura brasileira em geral, isso é um pouco mais forte, né, do que eu percebo em outras culturas. Mas, enfim, é algo para nós sondarmos o nosso coração. Interessante que sempre quando falamos de sentimentos ruins, como a inveja, por exemplo, a nossa tendência é lembrar de outras pessoas. Porque todo mundo conhece o invejoso, né? Você deve ter um invejoso no seu círculo de amigos, na sua família, no seu trabalho. Aí fala de inveja, você lembra de alguém. Mas quando se fala de inveja, quando se fala de maldade, quando se fala de qualquer sentimento que não deveria estar no coração de alguém, nós precisamos trazer isso para nós, sondar o nosso coração, sabe? Peraí, quero sondar aqui, quero rastrear no meu coração, agora que Tiago ensinou que é inveja, quero rastrear se eu, de fato, não estou sendo invejoso. Porque muitas vezes estamos sendo invejosos, mas negamos porque temos vergonha de estar nessa condição. E o primeiro caminho para a cura não é a negação, é a aceitação. Você entender que está nessa condição para que finalmente consiga tratamento para isso. Então, a pobreza de espírito, ela não é pobreza financeira. A pobreza financeira não é um meio de encontrar Deus. Você pode plenamente, com certeza, ser muito próspero, ser inclusive rico financeiramente e ter isso como uma bênção de Deus. Na verdade, quando Deus dá condições a alguém, essa pessoa se torna um canal de bênçãos muito potente. Uma coisa é você ter 10 reais para ajudar alguém, outra coisa é você ter 1 milhão de reais para ajudar alguém, certo? Então, se o teu coração estiver em Deus, todas as ferramentas que Deus colocar na sua mão, inclusive o dinheiro, elas vão ser canal de bênção para muitas pessoas ao seu redor. A segunda coisa que pobre de espírito não significa é uma vida espiritual pobre. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está dizendo aqueles que têm uma vida espiritual pobre, não é isso. Até porque nós estamos aqui nos devocionais justamente buscando enriquecer a nossa vida espiritual. A pessoa que tem uma vida espiritual pobre, ela vai desenvolver uma alma miserável. E aí ela vai ser uma terra fértil para diversos sentimentos ruins, amargura, rancor, raiva, a própria inveja que acabamos de citar. Então, pobre de espírito não é pobreza financeira, não é vida espiritual pobre e não significa também baixa autoestima. Gente, pobre de espírito não significa baixa autoestima. Eu separei esses três porque eu penso que são três sentimentos que as pessoas confundem e acham que são sentimentos nobres, mas na verdade são satânicos. A baixa autoestima, muitas vezes, ela está guardada debaixo de uma falsa humildade. Sabia disso? A baixa autoestima te leva a uma necessidade profunda de aceitação por parte do outro.
Todos nós temos naturalmente uma necessidade de sermos aceitos. A grande questão é quando essa necessidade fica tão aflorada que começa mais a atrapalhar do que ajudar. Então, assim, se você tem seu esposo, sua esposa, é claro que você quer ser aceito por ele. Você tem ali o seu pai, a sua mãe, seu filho, um amigo. É óbvio que você quer ser aceito entre aqueles que são seus. Mas quando essa tentativa de aceitação, essa necessidade, perdão, de aceitação, ela se torna grande demais, começa a ficar muito danosa, começa a prejudicar você e até os outros. Então, por exemplo, o falso humilde é uma pessoa com baixa autoestima. Aí o falso humilde, ele começa a se depreciar para que as pessoas tenham pena dele e comecem a elogiá-lo. Já conheceu alguém assim? Eu lembro de um amigo meu até hoje, rapaz, eu não me esqueço. Ele contando um testemunho, um amigo meu, um pregador da palavra, um homem de Deus, sempre pregou muito bem. E ele contando, Tiago, quando eu comecei a pregar, eu terminava a pregação, isso ele contando, né? Terminava a pregação, aí chegava perto do irmão, falava assim, poxa, eu não preguei nada hoje, hein? Preguei nada, preguei mal, não falei nada com nada. E ele confessando que falava aquilo de propósito para que a pessoa tivesse pena dele e elogiasse a palavra. Né? Porque até uma tendência natural nossa, chegar pro cara e falar, não, pelo amor de Deus, foi bom. Deus falou comigo, foi uma benção. Mas aí ele fazia aquilo já de propósito para poder ouvir uma palavra positiva. Então é um falso humilde. Ele não estava tendo aquele sentimento com sinceridade. Ele estava criando um contexto para receber elogios. Então é muito interessante como o falso humilde, muitas vezes... Gente, isso aqui é muito sério. Porque a falsa humildade, ela vai nos levar a um lugar de profunda dependência emocional. Daqui a pouco você vai estar dependente emocional de pessoas que você sequer conhece. Que foi uma prova disso? As redes sociais hoje. Quantas pessoas passam o dia inteiro nas redes sociais buscando a aceitação de seguidores que nem conhecem, que nunca nem viram na vida. Pessoas que chegam a comprar seguidores. Gente, é uma coisa muito louca isso aqui. Eu fico de cara com isso aqui. Pessoas chegam a comprar seguidores nas redes sociais. Tamanha é a carência e a necessidade de aceitação. Baixa autoestima. Então Jesus não está dizendo isso. A palavra bem-aventurado significa feliz, como eu citei no início dessa transmissão. Então Jesus não está dizendo que você vai ser feliz se tiver uma vida espiritual pobre. Jesus não está dizendo que você vai ser feliz se tiver baixa autoestima. Então, Tiago, finalmente, o que significa pobreza de espírito? Então vamos aqui para o original, que você vai entender agora claramente o que Jesus quis falar. Existem duas expressões no grego para falar da palavra pobreza. E por que grego, Tiago? Jesus não era judeu? É porque o Evangelho, o Novo Testamento inteiro, inclusive os Evangelhos, eles foram escritos em grego, tá bom? Por isso que a gente vai pegar a palavra original que está escrito aqui para poder entender o real significado do que é pobre de espírito. Existem duas palavras no grego, quem está no chat me ajuda com isso. Duas palavras no grego que significam pobreza. A primeira palavra é peneis, P-E-N-E-S, acento circunflexo no segundo E, peneis. Essa é a primeira palavra grega para pobreza. A segunda palavra grega para pobreza é pitokos, P-T-O-K-O-S, acento no segundo O, pitokos, pitokos, como você quiser, né? Não está falando português direito que dirá grego. Então tem essas duas palavras, peneis e pitokos. Aí você se pergunta, o que significa cada uma delas? Vamos lá. O peneis é aquele pobre que consegue, de alguma forma, se sustentar, entende? Se alguém me perguntar, Tiago, você é rico? Eu vou dizer não. Você é um miserável? Também não. Eu não sou rico. Assim, não estou dizendo que quem vai na Disney é rico, né? A pessoa economiza bastante para ir na Disney. Mas, tipo, eu não tenho dinheiro hoje para chegar amanhã e falar, quero ir na Disney. Vou pagar aqui uma viagem à vista para a Disney. Eu não tenho essa condição. Eu não tenho esse dinheiro guardado, sabe? Mas, em contrapartida a isso, eu consigo tranquilamente comprar a minha alimentação, eu consigo tranquilamente pagar minhas contas, eu consigo comprar uma roupa, comprar um presente, né? Então, mesmo que eu não tenha uma vida financeira abastada, uma vida nababesca, eu consigo sanar as necessidades básicas da minha vida. Então, no grego, eu sou um peneis, entende? Agora, o pitokos, ou pitokos,
é aquele que não tem sequer nenhuma condição de sanear as suas necessidades básicas. Esse é o miserável, tá? Está de miséria. É uma pessoa que vive na rua, por exemplo. Então ela depende de doações de terceiros, ela depende que alguém lhe dê comida, porque ela não tem a mínima condição de sobrevivência. Então esse é o Pitócos. Penês é o pobre que consegue ainda custear a sua própria vida. Pitócos é o miserável, é o que não tem condição de sozinho se sustentar. Ele precisa do auxílio do outro. Então, Tiago, qual é a palavra que está aqui no original? No original está: felizes são, bem-aventurados são, abençoados são os pitócos. Então Jesus chega e fala assim: não é bem-aventurado o penês, o que é pobre mas consegue se sustentar. É bem-aventurado o miserável, pobre de espírito. Então o que é que isso significa? Feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que reconhece que não consegue sanar as suas necessidades sozinhos. Gente do céu. Olha que palavra abençoada. Feliz é aquele que que reconhece que não consegue sanar as suas dificuldades sozinhos. Ele precisa do auxílio de alguém. Então, ser pobre de espírito significa reconhecer a sua completa dependência de Deus. É você reconhecer, não com a sua boca, mas com suas atitudes, que você depende de Deus para tudo, andar no lugar de provisão, no lugar de dependência em Deus. E quantas vezes nós queremos caminhar com a nossa própria perna, com a nossa própria independência, debaixo das nossas próprias ideias concebidas no âmago do nosso coração caído? Essas pessoas não são felizes. Você quer ser feliz na vida? Tá aqui, ó. O segredo da felicidade está aqui, ó. Feliz é aquele que reconhece que depende de Deus. Quando você reconhece que depende de Deus, você abre a sua vida para o trabalhar de Deus. Você abre a sua vida, submete a sua vida aos princípios de Deus. Se você me perguntar: Tiago, por que você serve a Deus? Eu poderia te dar várias respostas. Dentre elas, eu poderia falar: eu reconheço que eu preciso de Deus em tudo. Tudo, gente. Eu preciso de Deus em tudo. Então esse é um dos motivos para eu me submeter a Deus. Eu sigo a palavra de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus, porque eu sei que sem isso eu vou quebrar a cara. Percebe? Então esse é o real significado de ser pobre de espírito. E aqui eu quero encerrar mais uma vez com uma pergunta para você se fazer em seu coração. Será que de fato você é pobre de espírito? Por que, Tiago, de fato? Porque é fácil falar com a boca. Ah, Senhor, eu dependo de Ti. Tem até uma música do Baruch, né? Uma cota música aqui do devocional. Tem uma música do Baruch que chama Dependo de Ti. E ele vai cantando, né? Ah, Senhor, como eu dependo de Ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Então, não é apenas nós declararmos com a boca, mas é o nosso caminhar declarar que nós dependemos de Deus. Será que de fato nós vivemos como alguém que está debaixo da dependência de Deus? Porque na verdade nós não somos penês, nós somos pitocos, completamente miseráveis e completamente dependentes do amor de Jesus. Resumo do nosso devocional de hoje: sem Jesus nós não somos nada. Glória a Deus, eu desejo que essa verdade entre no seu coração e fique guardado por todos os dias da sua vida. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Quem sabe tem alguém aqui dependendo de um milagre, dependendo de uma resposta, dependendo de uma situação acontecer. Eu oro por cada um deles, Pai, para que eles reconheçam que são dependentes de Ti. Senhor, eu reconheço que sou dependente de Ti e sem Ti nada eu posso fazer. Nos ajuda e nos ensina, Pai, em nossa caminhada,
a verdadeiramente trilharmos a nossa jornada debaixo da tua dependência, porque essa é a tua direção para uma vida abençoada, para uma vida próspera, para uma vida feliz. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, gente. Deixa o like nesse vídeo, não se esqueça, isso é muito importante. E comenta aqui como essa palavra falou ao seu coração. Segunda a sexta, às 7h30 da manhã, estamos aqui mergulhando juntos na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.